Passamos por uma pandemia, né, Paulo? Tivemos que aprender muito e nos adaptar a esse novo modelo. Mas olhando por outro ângulo, você que anda Brasil afora, quais foram as atitudes que fizeram alguns supermercados saírem na frente? Olha, o que eu percebi viajando bastante esses tempos aí, alguns clientes, nós também temos que identificar sempre os perfis do nosso cliente, né? Como vocês pegaram o gancho aí falando de governo, nós esse ano fizemos uma estatística, eu fiz uma estatística sobre os clientes que eu tenho. E uma coisa interessante, ano passado, nós pegamos 6 clientes que são abaixo de 35 anos, casados, onde o marido é o gestor e não se preocupa com a crise. Eu não ouvi nenhum deles falando quem ia entrar, quem ia sair. Eles não falaram em política, eles falam em crescimento. Por quê? Porque eles têm a gestão na mão. Gestão da empresa e gestão da equipe. Esse foi um trabalho que nós levamos dentro da consultoria para que eles entendessem isso. Entendendo o perfil do cliente, entendendo o perfil dos gestores, entendendo o perfil de liderança, que acontece com os médios supermercados no meu setor. Eles colocam uma liderança porque o açougueiro tem 20 anos de açougue, o açougueiro tem 15 anos de açougue. E não é isso. O açougueiro precisa ter competência para a liderança. Legal. Quando identifica a competência da liderança, identifica a equipe. Então, o que eu falo sempre? Eu trabalho com açougue, que é o setor que mais vende por metro quadrado dentro do supermercado, que mais pode dar lucro por metro quadrado e que mais pode dar prejuízo por metro quadrado. Então, os mercados, por muito tempo, não deram atenção devida ao açougue. E agora eles têm que olhar para o açougue, porque até 1995, quando os açougues colocaram no mercado, colocaram um açougue dentro do supermercado, o cliente da casa de carne de rua migrou tudo para o supermercado. Por quê? Porque o mercado usava a carne para vender barato e levar o cliente para dentro. Bom, hoje nós estamos em 2003 e eu concedi uma entrevista em 2013 que isso ia mudar. Isso mudou por quê? Porque chegaram os novos líderes, filhos de donos de açougue, que entendiam de uma outra forma, que montaram grandes casas de carnes, grandes boutiques de carne, e que não estão preocupados mais com o supermercado. Eu já vi dono de casa de carne abrir casa de carne na porta do supermercado sem medo da concorrência. Sim. E o que é isso? Eles têm dados para fazer isso. Então, eu encontrei esse ano, esses 6 jovens administradores que estão pensando no crescimento, eles têm gestão. E gestão de pessoas, não tem nenhuma empresa grande que chega a ser grande sem ter gestão de pessoas. E os mercados de médio porte não estão enxergando isso ainda. Então, como que eu deixo um açougue, por exemplo, eu já fiz casa de carne, já fiz supermercado, que o açougue vende 1.2 milhões por mês. E tem 22% de participação da loja. Bem, olha os dados. Uhum. Se eu vendo 1,2 milhões por mês, quanto eu vendo por ano? Eu vendo 15 milhões, 16 milhões por ano. Quem é o líder do açougue que eu entrego 16 milhões na mão dele para ele me dar o retorno? É um faturamento considerável, né, Paulo? É considerável. Então, qual é o líder? É só porque ele tem 20 anos de açougue? Ele tem a liderança? 20 anos de açougue é o suficiente para entregar uma liderança, entregar 16 milhões na mão dele para ele me dar retorno? Qualquer supermercado médio hoje vende 3 milhões por ano, vende 200 mil por mês. Para que eu entrego 3 milhões? Então, aí eu faço uma ação de oferta, mas eu não tenho liderança. E o mercado médio, ele coloca um líder, mas ele não entende a finalidade da liderança. Eu falo sempre que líder de açougue, eu não falo de loja, pode ser que sirva para loja, mas o líder de açougue, ele não é para cortar carne. E aí o mercado de médio porte, ele quer que o líder corte carne, ele quer que o líder lave câmara, ele quer que o líder atende. Líder, para mim, trabalha no setor de inteligência. E o RH, que há 15, 20 anos atrás, quando você falava, eu vou para o RH, o funcionário já tinha medo de ir para o RH. Quando você ia para o RH, você ia para ser mandado embora ou para ser contratado. Hoje, não. Hoje, o setor mais importante dentro do supermercado, qual que é? É o RH. Concordo plenamente. Eu já tenho falado para empresas que o RH tem que ter uma psicóloga. Porque, às vezes, você contrata um açougueiro e o líder tem o perfil que ele está ligado nos 400 volts. Aí você contrata o açougueiro que está ligado nos 5. De que forma vai dar certo isso? Isso é turnover. Então, qual é o perfil da loja? O perfil da loja é sempre o perfil do dono.
E se eu tenho a liderança tem que entender o perfil de quem é o açougueiro que vai chegar. Então, é esse contexto geral de indicação de perfil que nós temos levado na consultoria, nós temos trabalhado com grandes resultados. Eu tenho um jovem açougueiro que eu trabalho com ele, eu fiz uma consultoria com ele há 4 anos atrás. Quando eu entrei na consultoria, ele vendia R$170 mil por mês no açougue de rua. 3 anos depois, ele vende 500 mil por mês. Ano passado, ele vendeu 5 milhões e ganhou 1 milhão de lucro líquido no Markdown. 22% de média. Eu estou falando porque esse açougueiro, se precisar abrir os dados dele, ele me autoriza. Então, você imagina uma casa de carne de rua que tem 22% de Markdown. Quando eu cheguei, qual foi a primeira identificação? Público-alvo. Estava errado. Aí eu fui identificar os perfis da família, mãe, pai, irmão, fora os perfis dele. Identificamos, ele com 28 anos pegou rápido, entendeu qual era o processo e deu sequência. Então, para um açougue de rua que vendeu 5 milhões ano passado, ao ano, e que teve 22% de Markdown, 22% de lucro líquido, faturou R$1 milhão líquido, e ele só pensa em crescimento, né? Ele pensa em investimento. Então, eu peguei 6 clientes que estão todos no mesmo caminho. É onde a gente foi contratado para melhorar o que já estava bom. Que legal, e continuar o crescimento, né? Você pode perceber, Paulo, que a gente falou com o Gils, falou com a Tânia, falou com o Olegário, agora com você. Todos, né? A gente volta para o comportamento, né? A gente volta para liderança, aspecto de liderança. Mentalidade de crescimento. Foco naquilo que eu posso, no que eu posso controlar. A política eu não controlo. Perfeito. Né? Mas as pessoas vão continuar comprando. Então a liderança precisa se preparar e preparar pessoas para trabalhar. Estou falando de gente, como você citou o Simon Sinek, né? Se clientes são gente, se líderes são gente, funcionários são gente. Eu preciso lidar com gente e aprender a lidar com uma mentalidade de crescimento.